Olá, tudo bem? A paz de Jesus. Eu queria hoje fazer com vocês uma reflexão sobre uma passagem bíblica, Lucas 18, do 9 ao 14. Justificação é o dom de Deus. Para alguns que confiam na própria justiça e desprezam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu declaro a vocês, esse último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Sabe a reflexão? Essa passagem aqui é muito usada sobre o republicano e o fariseu. O cobrador de impostos e o fariseu. O que eu acho mais interessante nessa passagem é que o fariseu, quando ele rezava, quando ele estava diante de Deus ali no templo, ele rezava, mas ele olhava para o outro. E isso eu acho que acontece muitas vezes na nossa caminhada. De vez a gente focar em Cristo, a gente orar e o foco ser Jesus, a gente começa a olhar para os lados, a gente começa a olhar para o outro. Isso aconteceu com o fariseu. Porque o fariseu, ele começou a olhar os defeitos do outro. Ele não olhou para o seu íntimo. E ele achava que tudo estava nos méritos das coisas que ele fazia. Mas não, Deus, ele leva o humilde. E foi o que o cobrador de impostos fez. Ele se humilhou diante de Deus. E eu vejo isso muito na minha caminhada. Porque quando eu me apresentei diante de Deus, quando eu me apresentei diante do Senhor, eu me humilhei diante dele, porque eu não tinha nada para apresentar para ele. Eu vivia coberto do pecado, eu vivia longe dele. E eu me apresentei diante dele como miserável, como um pecador. E Jesus teve misericórdia de mim, e ele me chamou para segui-lo. E aí começou a minha caminhada com Cristo. E eu vejo isso muito na caminhada, porque Deus ele pegou aquilo que eu tinha, que era o meu nada, e ele me deu novas vestes. E isso aconteceu também com Mateus, que ele se apresentou também diante de Deus. E era cobrador de impostos e muito improvável para o evangelho, muito improvável para Deus, um cobrador de impostos naquela época que era muito odiado. E o que me intrigou bastante também, apesar da hipocrisia do fariseu, que hoje a gente vê muito também hoje em dia, e eu vejo também quando Jesus foi preso. Quando Judas traz Jesus, acontece algo incrível, assim, que hoje eu tive esse discernimento, que eu não tinha entendido ainda. E quando Judas traz Jesus, um jovem foge. E o jovem, ao fugir, os guardas seguram ele e rasgam uma veste que ele estava. E ele foge nu. E eu vejo que isso acontece muito hoje em dia. Porque Jesus ele vem, ele nos chama, como aconteceu comigo, ele veio, me deu novas vestes e me chamou. Só que aí quando começa a perseguição, quando começa as provações, quando começa tudo dar errado, quando começa a gente entrar em desespero, a gente quer voltar para a vida velha. A gente larga aquela nova veste que Jesus nos deu, a gente deixa para trás aquilo que Jesus deu para nós. E mais do que isso, porque a gente só encontra Jesus, como Jesus mesmo disse na palavra, que a gente só é possível encontrá-lo se isso for concedido pelo Pai. E isso que é mais interessante, porque por mais que a gente busque, é o Pai que concede. Por mais que a gente busque e fale, eu encontrei Cristo, e fazia muito tempo que ele já esperava, e já tinha essa noção que ele encontraria conosco. E eu acho que a gente tem que pensar muito bem sobre isso. Porque Jesus nos tirou da vida velha. Jesus nos deu novas vestes. E muitas das vezes a gente quer voltar na vida velha, mesmo sabendo que aquilo não trará nada para nós, mesmo sabendo que aquilo não vai implantar o reino de Deus. Eu costumo dizer para muitos amigos que caminham comigo que a gente tem que entender que nós tivemos experiência com Cristo. E que se nós tivermos experiência com Cristo, é como se nós fôssemos ovelhas apartadas. Jesus pegou a gente e nos apartou, ele nos levou para o sacrifício. Ele levou para levar o nome dele, levar o evangelho. E a gente tem que olhar para outras pessoas e entender, e não olhar como um olhar de fariseu, de que condena. Nós temos que olhar para outras pessoas e falar assim, ele está lá ainda porque eu não me levantei. Ele está lá ainda porque meu testemunho talvez não esteja edificante, não seja tão verdadeiro assim.
E a gente tem que olhar com esse olhar de Cristo, porque é muito fácil. Na verdade, não é tão fácil, é difícil agir como Cristo, mas reagir como Cristo é mais difícil ainda. E por muitas das vezes que os cristãos eles ficam afugentados, eles não conseguem ser uma igreja em saída, como tem que ser, não conseguem ser testemunho, onde eles estão plantados, onde eles convivem, onde eles vivem, no seu trabalho, no seu estudo. E isso acaba atrapalhando todo o evangelho, porque no Atos dos Apóstolos, muitas vezes os capítulos começam em deem testemunho de mim. A gente tem que dar testemunho de Cristo, do que Cristo fez na nossa vida. E quem sabe um dia a gente pode chegar a dizer como Paulo: hoje não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Porque se nós não entendemos que temos que morrer para nós e para nossas vontades, a gente nunca vai conseguir caminhar corretamente com Cristo, a gente nunca vai conseguir caminhar verdadeiramente com Cristo. Porque é tudo sobre Ele, nada é nós. Nós não podemos fazer nada, a palavra de Deus nos diz: sem mim nada podeis fazer. Por isso eu convido você a meditar esse vídeo, e se você quiser deixar algum comentário, me chamar aí no direct, me chamar no message pra gente conversar, pra gente partilhar. Se você tem uma visão um pouco diferente da minha, pode falar comigo aí, isso vai edificar e vai cada vez mais glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe vocês.